361. Por mim.
3, 4.
direção do trabalho, tudo isso com perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ver os pedidos de orações? Pedido da mão, Osmarinho. Minha neta Elisa, precisando de muita oração, e toda a minha família em geral. Amém, irmão. E a igreja aqui em geral. Mas, bem, E da nossa família também. nossa família, com maior pedido. Nossa família. Nossa família também. Toda a família. Nossa família dela veio cá, a mãe dela. Ela tem a mãe dela. Graças a Deus tem. E quem não tem, deve não. Graças a Deus, não. Quem não tem, pai nenhum. Mas tem. O que Jesus disse? Quem são os meus pais, meus irmãos, meus pais, minha mãe? Interessante, né? Vocês irmãos. Perto da família do Hélio também, que ele já teve 11, pegou. Lembrar da Marrossuna também. Ela teve ontem ou hoje de manhã? Ontem hoje. À noite hoje mesmo. Amanhã estava com o filho. Hoje não tem. E lembrar da Marrossuna, do Daniel também. Não sei se o irmão Daniel sabe, se ela contou. Ela, ontem lá fora, ela pediu perdão para mim, confessou, e que a gente não vai pedir o pedido de exclusão, né? Ela falou sim que, olha, pediu que ela estava, né? Não sei, as palavras que ela usou, né? Uma leve favor dela, da família, né? Ela contou, né, para você? Aí, ela falou o dia e tal, aí eu falei, não, tá preocupado. Não sei se é 21 anos, 29 anos, ela falou uma coisa da igreja, eu vou morrer. Amém? Hã? 29. Então tá bom, graças a Deus você. Então. E lembrar mais alguém aqui, quem mais sabe que é oração? Eu peço por mim os meus, principalmente a Paula, né, que está com pneumonia. Pedido do Antônio, Paulo, o Zé Vicente também pediu, Peço pela saúde da minha esposa, né, e minha também. E peço para o meu irmão Daniel, que domingos ele está passando por alguns problemas lá e fica tendenciado a desanimar. Tenho procurado. ele já falou pedindo a pregação aqui, ele falou, vamos obrigar com ele, né? Ele tem nós passando uns problemas difíceis, né? Então, a mãe Jacia pediu oração também, né? Família. Quanto a servir a Deus, né, a gente está tendo tudo contra. A família que... Na família dos meus pais, eu sou o único convertido ao Senhor. Tem alguns religiosos no meio lá, mas convertido ao Senhor que eu creio, sou o único. Então já começa pela família, começa tudo contra, né? Então só Deus. E dele, a saída da irmã dele judiou bastante dele, mexeu bastante com ele. Mas eu, o cunhado também, não sei. Disse que vinha ontem, né? Falaram para mim que vinha meu Daniel, ele falou. Disse que está trabalhando até tarde, aí agora vai decidir que foi esse dia que foi. Estava até 10 horas da noite, rejuntando lá banheiro, lá piso, lá não sei. Então, isso é com Deus. Mas se eu peço ao irmão Zé Vicente que faça essa oração, Santíssimo Deus, Senhor nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que nos dá de
meus pecados, que são tanto perante a Ti, a minhas faltas. Nosso Senhor é conhecedor de tudo, Senhor. Pai amado, abençoe esse culto que está se iniciando, abençoe o pregador dessa noite, o pastor Sebastião. Abençoe também a tua igreja esparramada pela face da terra. Abençoe aqueles que estão fracos. Abençoe também, Pai, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar com eles, aliviando suas dores. Ó Santo Deus, abençoe também os que estão encarcerados, os que estão nos leitos de hospital, que o Senhor possa estar com essas pessoas que tocam no coração deles, que eles possam, nesse sofrimento, vir aceitar Teu Filho Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém. Santo Deus, é nesse momento que eu entrego a cada pedido que aqui foram feitos nas Tuas mãos, e que o Senhor possa estar atendendo conforme a Tua vontade, Santo Deus. E eu me despeço, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pensa, Quer pregar, irmão Sérgio? não, por favor, deixa eu falar para ele. Se quiser pregar, vem pregar. Pode conduzir o culto, né? Nossa, Então, senhor, pastor. Nossa, se você quiser vir, pensei de todo dia. Eu liguei para ele, eu vou falar agora. Se você não quiser, eu estou para pregar. Mas se quiser pregar, ele orgulho, mas minha oração serve como pregador. Não pode ser. É que eu não sou me perdão. Não, eu também não falei nada para ele, nada. Não, ele falou agora. Não falei nada. Então eu olhei para ele assim, não pensei durante o dia lá, né? Não, eu estou preparado para o senhor. Obrigado por nós aqui, né? Não, tem tanto E tempo a gente pregar. tem sido edificado aqui, né? Hoje de manhã eu preguei, né? Então, preguei 10 anos que estou aqui, já tudo lá, então. Deus abençoe. Quer mudar para o Pirajá? Tá certo, né? Não, Se for pregar sobre Natal, pode. eu deixo os textos. Não, pode pregar, não. Não tem problema, fica à vontade. Tem outra mensagem também. Não, pode pregar, não tem problema. Eu ia pregar muito cedo, né? Mas como chegou visitante, Não, sim. e por isso que eu Cheguei mas visitante. não ia citar, não. Se chegar visitante, eu culto no meio Mas, do caminho. Deus abençoe, irmão. Quinta-feira com a conta 10 anos. Quinta-feira próxima agora com a conta 10 Ele anos. falou para mim, ele falou, pensa, né? Vai ter bolo então, né? 10 anos de ministério pastoral. 10 anos que ele veio para cá, foi consagrado em março. Certo. Tudo que é 10 anos também. Bom, irmãos, primeiramente, né, muito obrigado pela oportunidade, pastor Sebastião. Tá. Tá bom. Muito obrigado, tá? Deus abençoe a Igreja Batista de Pirajá. Embora a gente não fez os pedidos de oração aqui, né, mas somos muito gratos a Deus por esses dias que nós passamos aqui. Com certeza fomos edificados, né? Quando a gente saiu lá de Bauru, eu falei para a Jéssica, amor, a gente vai para Pirajá, mas a prioridade é o culto. É servir a Deus. Tá aqui para... Se quiser arrumar um microfone para eu chamar, tá aqui para testemunha. só cheguei lá. Tá bom, sim? Para eu falar no áudio, tá? Isso, perfeito. Já estou falando. E mais importante, que Deus sabe da sinceridade do meu coração, do que eu falei para ela, né? Eu tenho uma prioridade sobre Deus. Até porque Deus nos amou, né? Enquanto nós éramos pecadores, né? Jesus morreu por nós. E graças a Deus, nós fomos alcançados por esse amor. Né? E aqui eu também aceitei Jesus Cristo. E então, eu chego a pensar que muitas das vezes eu vou encerrar minha caminhada aqui nessa igreja, né? Não sei, mas chego a pensar que, sabe, Deus tem propósitos futuros para nós nessa igreja, né? Não estou aqui prometendo nada, irmãos, mas de repente Deus pode nos trazer para cá um dia, né, pastor? E ajudar os irmãos aqui, né? Quem sabe, né? Mas somos muito agradecidos. E graças a Deus conseguimos estar aqui em todos os cultos desse fim de semana. Foi uma bênção, né? Fomos muito edificados, somos muito gratos, né, pastor, irmãos. E com certeza é uma igreja séria, comprometida, que zela pela palavra, que zela pelo
pelo amor aos irmãos, pela recepção, pelo cuidado com os visitantes. Eu fico impressionado com as vezes que eu venho aqui. Quando tem visitante, o pastor Sebastião ele muda todo o cronograma dele e prega sobre salvação, que é o mais importante, né? Porque nós que somos irmãos, nós escutamos outras mensagens em outra ocasião, mas a mensagem sobre salvação ela é muito importante para alcançar aquele visitante, e a mensagem ela vai ficar cravada no coração do visitante. Então é importante mesmo. Eu admiro isso. Eu não vejo isso em outras igrejas, né, em outras pessoas, em outros pastores, não criticando os pastores, né, mas o que eu vejo é essa preocupação, esse zelo, né, com aquela pessoa que está ali e ainda não foi alcançada por Cristo. Então isso nos ajuda muito, pastor Sebastião, nos fortalece muito, e realmente vale a pena servir a Deus. E esta Igreja Batista de Pirajara é uma bênção na minha vida, tá? Está nas minhas orações. Eu não me esqueço da Igreja Batista de Pirajara, dos irmãos, das minhas orações. As minhas simples orações, nós estamos sempre orando pelos irmãos. Bom, irmãos, eu sei que é um assunto extenso, né? Tem diversas inspirações sobre esse assunto, né? Que é a reflexão sobre o Natal, né? Nós podemos aqui classificar até esse tema como a reflexão sobre o Natal, tá? E eu fui dar uma estudada sobre esse assunto. O que eu pude, na minha capacidade de preparar o assunto, eu dei uma digitada aqui e até falei para as pessoas que quisessem ficar para ele estudar, depois, quem sabe, ele melhorar, né? Ele pregar, mas ele falou que eu posso pregar aqui. Depois, numa outra ocasião, quem sabe, ele acrescenta mais coisas também, né? Mas eu acredito que já vai dar para a gente ter uma noção sobre esse assunto, né? Que chega todo ano, nós somos aí impactados por esse momento, né? E aumenta os índices de bebida, aumenta os índices de muitas outras coisas. Então eu fico pensando assim, será que está certo isso? Né? Puxa vida, as coisas de Deus não tá dessa forma, né? As coisas de Deus não tá essas farras e por aí vai, né? Então eu dei uma pesquisada, dei uma lida sobre as coisas que eu achei. Eu espero que seja isso mesmo. Caso não seja, me perdoe, por favor, retém só o que for bom, né? Mas nós vamos iniciar o estudo dessa reflexão sobre o Natal, pastor Sebastião, irmãos da igreja, né? Começando pelo livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, tá? É certo que, é verdade que tem muitas passagens, tá? Mas eu peguei poucas por conta do nosso tempo. Nós temos ali 30 minutos para falar do Evangelho, temos que respeitar o tempo, tá? E nós vamos dar uma passeada aqui na Bíblia também, para ver alguns versículos mais depois, e depois nós vamos conversar, tem algumas coisas para ler sobre a reflexão do Natal também, da história, da tradição, né? E assim nós vamos concluir o culto depois. Muito bem, meus irmãos, vamos lá. Olha, Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz assim: houve nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Muito bem. Depois, meus irmãos, partindo desse princípio, eu quero que os irmãos peguem as suas Bíblias, vai lá em Crônica, 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Vamos ler apenas um versículo lá. Diz assim, olha só. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. A sétima a Acós, a oitava a Abias. Já nós vamos explicar, tá, meus irmãos? Muito bem, agora nós vamos no livro de Lucas também, no capítulo 1 e o versículo 24, que diz assim. Nós vamos aqui navegar um pouco da Bíblia, depois a gente já vai se acalmar.
Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 24. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Só para nós concluirmos esse versículo. Depois, irmãos, virando a página, em Lucas, capítulo 2, versículo 8, também diz assim: ora, naquela mesma região, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Os irmãos vão notar alguns pontos aqui muito interessantes. Eu já fiz um mapa aqui, vou passar já para os irmãos verem, tá, pastor? Sobre o calendário. E a data exata do nascimento de Jesus Cristo, como foi dito aqui durante as mensagens desses dias, nós não sabemos o dia que Jesus nasceu. A Bíblia não dá. Mas ela nos dá uma proximidade do nascimento de Cristo muito precisa. E nós partimos desse princípio. E o primeiro princípio que nós partimos é quando Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, ele organiza o sacerdócio e ele divide esse sacerdócio em 24 turnos de 15 dias. E Zacarias, como era sacerdote, ele regia o sacerdócio no templo a partir do oitavo mês desse ciclo de 24 dias, de 24 divisões, dividida em 15 dias. Zacarias era o 8º. E como o ano judaico, ele começa ali sempre na segunda, o calendário judaico, ele sempre começa na segunda quinzena de cada mês e termina na primeira quinzena do próximo mês. E o calendário judaico, ele começa na segunda quinzena do mês de abril. Não é igual ao nosso, que começa em janeiro. Então, partindo desse princípio, quando nós contamos 15 dias, e cada dia equivale a um evento do sacerdócio lá, e quando nós vamos chegar no 8º ciclo desse sacerdócio no templo, que no caso é Zacarias, vai dar lá no período, entre setembro e outubro. Quando Zacarias exercia o sacerdócio no templo, nesse 8º turno, que se dava entre setembro e outubro, Zacarias recebe essa visão, que Isabel vai ficar grávida. Muito bem, e de fato isso aconteceu. Aí teve um problema que Zacarias ficou preocupado, ele ficou em dúvida, deve ter sido impactado por aquilo. O que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. E o anjo do Senhor falou que ele ia ficar mudo até que tudo isso acontecesse. Certo? Eu quero passar aqui para os irmãos, para que os irmãos entendam melhor. De acordo com o calendário judaico, hoje nós estamos no ano 5782. Só que isso não se dá desde o princípio da humanidade, porque eles não têm essa contagem. Então, quando o calendário judaico começa a ser marcado, contado, e hoje ele chega no ano 5782. Só que nós seguimos o calendário romano, que ele é instituído pelo Império Romano na época, e quando Jesus nasce, ele começa a contagem depois de Cristo. E hoje, mais ou menos, nós estamos aí entre o ano 2022, segundo alguns historiadores dizem que tem um erro de 5, 6 anos aí, que era para estar mais ou menos no ano 2027. Mas para evitar problemas, porque o calendário já havia sido instituído, ficou dessa forma. Então hoje nós estamos em torno do ano 2022 mesmo. Vamos manter isso. E de acordo com o calendário judaico, meus irmãos, como está dizendo o texto, e a partida de princípio é Lucas capítulo 1, versículo 5 e
1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, que foi organizado pelo rei Davi, né? E Zacarias fazia parte do 8º turno, e quando Zacarias estava exercendo o seu turno de sacerdócio, nesse período, foi quando ele recebeu a visão, que Isabel ficaria grávida. Muito bem, e aqui no calendário vai dar mais ou menos, aqui entre julho e agosto, né? Que mostra aqui, ó, Isabel fica grávida. E quando nós contamos a gravidez de Isabel, nós contamos 9 meses, Isabel vai dar a luz a João Batista lá em janeiro, mais ou menos. Ó, olha só, Isabel, no mês de Nissan, que é o calendário judaico, né? João nasce por volta de entre março e abril. Só que aqui tem um detalhe que nós lemos também, né? Que é muito interessante e muito importante nós estarmos atentos, que Maria visita Isabel, né? Então, quando nós vamos aqui no capítulo 1 de Lucas, nós não vamos ler, mas no versículo 39 até o versículo 47, aqui Maria visita Isabel. Quando Maria visita Isabel ela está com 6 meses de gravidez. Lembrem-se, irmãos, que então Isabel vai ficar grávida entre setembro e outubro, e João Batista vai nascer, me desculpa, Isabel vai ficar grávida aqui entre julho e agosto, né? Depois, quando a gente conta 9 meses, né? João Batista vai nascer. Então, João Batista vai nascer lá mais ou menos no mês de março a abril. Se nós contarmos 9 meses corridos, vai dar mais ou menos março a abril. E Maria visita Isabel com 6 meses de gravidez. Quando Maria visita Isabel com 6 meses de gravidez, Maria fica grávida mais ou menos, está aqui no mês conhecido como Shabat, né? Que é entre janeiro e fevereiro. Aqui Maria fica grávida. E Jesus vai nascer, de acordo com essa contagem certinha aqui, entre setembro e outubro. A Bíblia dá certinho para nós o nascimento de Cristo. Não dá o dia. Nós não temos o dia. Mas o mês nós temos. E bate certinho a contagem. Bate perfeitamente. Então nós temos a gravidez de Isabel, nós temos a gravidez de Maria, nós temos o nascimento de João Batista e nós temos o nascimento de Jesus. E quando Jesus nasce, lá por volta de setembro, outubro, João Batista já tem 6 meses de vida. Olha que interessante, né? E aí as pessoas vêm querendo comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de Natal. Mas aí entra uma outra questão, que é a história, que nós vamos falar, que o imperador romano Constantino, quando ele assume o poder, ele era devoto de um deus chamado Mitras. E esse deus chamado Mitras, ele era um deus do reino persa, e ele era o deus Sol. Então o povo que adorava esse deus, adorava o deus Mitras, o deus Sol. E Constantino, ele adorava esse deus. E como ele era imperador, todas as pessoas tinham que adorar o mesmo deus do imperador, com exceção dos crentes, dos cristãos da época. Por outro lado, os cristãos não adoravam o Deus Mitras. E aqui tem uma nota que Simão Zelote, que era um dos discípulos de Jesus, que depois se tornou apóstolo, ele foi morto lá na Pérsia. Ele foi martirizado porque ele se recusou a adorar o Deus Mitras, o Deus Sol, que era o Deus que Constantino adorava. Muito bem. E aqui, olha só, Simão Zelote desenvolveu o seu ministério de evangelização na Pérsia, onde o culto ao Deus Mitras, Deus Sol, estava extremamente desenvolvido, devido
aí devido a conflitos com os seguidores de Mitras, acabou sendo morto por se negar a oferecer sacrifício a essa divindade pagã. Ele foi martirizado por conta disso. Só que Simão Zelotes morreu muito antes do século III, ele morreu no século I depois de Cristo. E esse Deus já existia, né? Mas lá no século III, no ano 312, Constantino já era imperador, e em um determinado dia, Constantino, esse imperador do Império Romano, ele estava se preparando para participar de mais uma guerra, de mais uma investida, de conquista de território do Império Romano. O que acontece com ele? Ele, segundo a história, segundo a tradição, ele recebe uma visão e ele classifica essa visão como se fosse Jesus Cristo, e ele se declara cristão agora, convertido ao cristianismo. Só que tem um problema aí, Constantino é devoto do Deus Mitras. E tem mais outra questão. Segundo a história, meus irmãos, alguns cristãos, uma linha cristã, uma linha protestante, comemoravam o nascimento de Jesus nesse período entre setembro e outubro. A Bíblia não diz isso, estou falando da história. Então, seria um assunto apócrifo, né? Não é canônico. A Bíblia foi canonizada. A Bíblia ela é inspirada, né? Mas tem essa história. E nessa história, lá é dito que Constantino, quando ele se converte ao cristianismo, agora ele dá liberdade para a igreja, então todas as pessoas começam a ter liberdade de pregar, de falar da palavra de Deus. Só que ele lembra que ele é devoto do Deus Mitra. Então o que ele faz? Então, como eu não posso mais adorar o Deus Mitras, porque agora eu sou cristão, então vamos fazer o seguinte, vamos determinar que nós vamos comemorar o nascimento de Cristo em 25 de dezembro e aí fica tudo certo. Porque eu não vou desagradar o povo, que agora eu como imperador, que sou cristão, eu falar que o Deus Mitra ele é pagão, que não pode ser adorado e tudo mais, eu vou criar um problema com o povo. Então o que ele fez? Ele levou a data de nascimento de Cristo para o dia 25 de dezembro e ficou tudo certo. E o povo começou a comemorar essa data chamada como Natal, o nascimento de Cristo. Foi isso que aconteceu segundo a história. Mas o mais importante aqui para nós, irmãos, para nós pensarmos e refletirmos aqui, é que Jesus ele nasce nesse período entre setembro e outubro. E fim lá. Ele não nasce em outra ocasião, em outro tempo. Porque a Bíblia dá isso para nós. Nós fazemos essa contagem, bate certinho o tempo e esse período. Agora, o objetivo do nascimento de Cristo era o cumprimento da profecia que Cristo viria para morrer por nós, pela humanidade, para que assim, em Cristo, nós agora tenhamos a salvação eterna. Agora, quando nasce uma criança, a gente comemora, fica feliz e tudo mais. Mas o fato é que o objetivo do nascimento de Cristo não foi isso. Foi sim que ele nascesse, crescesse e morresse pela humanidade, como as profecias apontavam. Lá no livro de Apocalipse, ele diz que um menino nos nasceu, um menino nos deu, né? Ele está profetizando o prenúncio, né? A profecia do nascimento de Cristo. E foi isso que aconteceu, basicamente, falando sobre o nascimento de Jesus. Só que hoje as pessoas aproveitam essa data para distorcer muitas coisas e tirar proveito disso. E virou uma coisa totalmente errada. E também Jesus não nasceu nessa época. E outra coisa também, que não tem ali a presença de Deus. Porque eu não acredito que vai ter algo que provém de Deus nessas coisas. Porque se Deus, ele é o Senhor, ele é soberano, ele é supremo, ele é eterno, ele é Deus, ele é por ele mesmo, então não tem porquê, meus irmãos, nós se apegarmos a essa data. E aí, é claro, nós temos dificuldade, porque a nossa família quer comemorar, quer nos envolver, e nós aproveitamos a data para visitar os nossos familiares, os nossos amigos, e nós ficamos no meio desse fogo cruzado. Então nós temos que ter sabedoria para
forma que ficou definido. E eu queria deixar aqui para os irmãos essa mensagem. Eu espero que os irmãos tenham entendido, mas a questão é que a importância é de ter a consciência de que nós somos ou não salvos. Se nós somos salvos, amém. Se nós não somos, nós temos que pensar sobre isso, porque são dois caminhos: o céu ou o inferno, e não há outra oportunidade. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele diz que ser servo de Deus, servir a Deus, o caminho ele é penoso. E aquele que serve a Deus, que procura servir a Deus, ainda que nós temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas pela misericórdia de Deus nós estamos caminhando. O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, Deus não faz, a Bíblia não promete para nós coisas fantasiosas. A Bíblia ela é muito transparente e muito clara, e que servir a Deus requer algumas renúncias. E a primeira delas é nós negarmos a nós mesmos. E daí vem a questão, vem a dificuldade, vem o problema, porque nós somos apegados ao mundo, nós somos apegados àquilo que nós vemos, às coisas que nós vemos, e para servir a Deus é pela fé. E para que nós aprimoramos a fé, nós tenhamos fé, nós temos que entender, primeiramente, aceitar e começar a caminhar com Deus, exercitando essa fé. E assim nós vamos nos fortalecendo e nós vamos na caminhada tendo experiências com Deus. Eu creio que quem está à frente de um ministério como esse, no caso o pastor, que está com essa responsabilidade incumbida a ele tem muito amadurecimento com Deus, e eu acredito que ele tem muitos testemunhos para nos contar, porque imagina que chega para o pastor e nós não sabemos. Ele tem que zelar pela vida do irmão e as coisas vão caminhando. Então, servir a Deus requer muitas renúncias. E às vezes essas renúncias, nós ficamos às vezes até ali, querendo participar também com os nossos familiares de certas coisas, porque senão nós vamos desagradar eles, e muitas das vezes nós estamos desagradando, e eles, a impressão que dá é que eles não entendem, e a impressão que dá é que nós somos antissociais, que nós não gostamos deles, mas não é isso. É que pela misericórdia de Deus, por essa bondade de Deus, nós entendemos e aceitamos Jesus, e hoje nós somos pessoas transformadas pela bondade de Deus. E é claro que nós erramos também. O apóstolo Paulo ele diz que o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço. E ainda é por conta da nossa natureza, que ela é pecaminosa. Então, meus irmãos, eu espero que os irmãos tenham compreendido, entendido a mensagem. Talvez eu tenha demonstrado aqui uma dificuldade para falar desse assunto, mas o que é importante nós pensarmos, e é muito importante nós termos conosco, é que nós precisamos de ler a palavra de Deus, estudar, porque a Bíblia ela dá a resposta para nós. A Bíblia ela dá toda a solução, tudo o que nós precisamos. O apóstolo Pedro diz: antes de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador, 2 Pedro 3,18, o Senhor Jesus diz, versículo 29 de João: examinai as Escrituras. O Senhor Jesus também falou aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Lá no livro de Josué também ele foi exortado, ele foi orientado, ele foi aconselhado: não afaste de ti o livro da lei, mas medite nele. Então, a única maneira de nós crescermos na graça e no conhecimento, meus irmãos, é além da Bíblia, porque aqui nós encontramos uma resposta. E é através daqui que nós vamos nos fortalecendo, nós vamos superando as nossas dificuldades que temos, por conta de estarmos ainda na carne, nesse corpo pecaminoso. E aqui, 66 livros canonizados. Cânon significa medida, tamanho, medição.
A Bíblia passou por uma perícia ao longo de 3 a 4 séculos para chegar nisso aqui. Então foi muito sério. Então foi muito cuidadoso. E assim foram definidos esses 66 livros, que a Bíblia diz que são inspirados pelo Espírito Santo, conforme o apóstolo Pedro diz na sua carta. Então nós temos que dar credibilidade a esse livro, e ler, e estudar, analisar. Se tem dúvida, vamos compartilhar com os nossos irmãos, que com certeza tem um irmão que sabe alguma coisa que nós não sabemos. E assim nós vamos caminhar. Por fim, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Sebastião, pela oportunidade. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Depois, os irmãos fiquem à vontade para a gente conversar, tirar dúvidas e também para me ajudar a esclarecer mais sobre esse assunto. Que é difícil a gente conversar sobre esse assunto, porque a gente não conversa, né? Mas o fato é que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Amém? Que Deus abençoe o pastor Sebastião. Passado que você disse aí, Lucas, outros lugares, Zacarias, Mateus, eu já tinha, mas tem coisa aí que foi novidade para mim, foi bom. Mas de setembro, eu tinha uma ideia já, né? De Isabel, mas foi tudo bem na última hora estudando, já foi ontem, comecei, acho que foi sábado à noite, sexta-feira à noite, estudando sobre isso. Então, mas foi bom, foi ótimo, né? Então, agradecemos. Eu mandei sobre a poesia. Se quiser trazer o cantor, depois já canta aqui, escolhe o meio quem nós vamos cantar. É bonito para quem foi parte da poesia, Daniel? Você sabe? Qual é aquele? Peregrinando, vou pelos montes. 3:7, negócio de 3:7. Não é, calma. Peregrinando. Brilho celeste, aí não é o número dele. É 476. 476. Hoje, como estamos nós? Peregrinos. É o nome da poesia. Peregrinos. Somos todos peregrinos, estamos aqui de passagem. Com Jesus ao nosso lado, seguimos nossa viagem. Já passamos o Mar Vermelho, guardados pelo Senhor. Muito longe nos espera o glorioso lar de amor. Nesta longa caminhada, estamos vendo o Jordão. Vamos enfrentando lutas, caminhando para Sião. Nós temos como exemplo o grande herói da fé. O nosso Deus está conosco, como foi com Josué. E das lutas desta vida, grandes coisas fez por nós, por isso estamos contentes. Satanás não vai tirar esta alegria dos crentes.
Jesus Cristo, nosso Mestre, é o grande Rei da Glória. Em meio de muitas lutas, Ele nos dá a vitória. E neste mundo de trevas, os crentes vivem na luz, passando por muitas lutas, sentindo o peso da cruz. Vamos alegres marchando para a terra de fulgor, viveremos bem felizes nesse lindo lar de amor. E das lutas desta vida, nós iremos descansar. As lágrimas dos nossos rostos, nosso Deus vai enxugar. E lá não existe noite, o Cordeiro é a luz. Haverá somente gozo na presença de Jesus. Amém. Peregrinando, vou pelos montes, em pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixarei, em conforto, disse Jesus. Irmão Paulo termina com oração. Senhor, nós pedimos, que o Senhor possa estar nos abençoando, essa semana, cada um no seu lugar, cada um no seu serviço, que possamos sempre dar um bom testemunho, que o Senhor nos livre do mal e das tentações,
possamos estar aqui essa semana presente na igreja, né? Agradecemos pelo pastor, né? Amém. Agradecemos por mais essa mensagem, por irmão Sérgio, Amém. por mais esse momento dele, né? Que o Senhor possa sempre abençoando, que ele possa ter sempre um entusiasmo para pregar, Amém. e assim como cada um de nós também. Amém. Mais uma vez agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Pela nossa família, pelas pessoas que estão perto de nós. Amém. Mais uma vez agradecemos, né, pela salvação que nós temos em Jesus Cristo através do seu sangue derramado na cruz. Né? Por isso nós pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Obrigado.